Imagine um lugar onde até uma simples garrafa d'água custa quase o mesmo que um jantar fora de casa. Essa é a realidade dos aeroportos, espaços que parecem ter suas próprias regras de economia, como se fossem ilhas desconectadas do mundo lá fora. Você já parou para pensar por que pagamos tão caro quase sem questionar? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar a lógica oculta por trás desses preços abusivos, mergulhando em descobertas contraintuitivas e em estratégias que moldam nossa percepção sem que a gente perceba. No final, você terá não só uma nova visão sobre como funciona esse ecossistema, mas também entenderá que por trás do aparente conforto, existe um sistema calculado que transforma a pressa do passageiro em lucro garantido. Já reparou como no meio da correria, tudo o que você mais deseja é não ter que pensar duas vezes? Nos aeroportos, essa pressa vira produto. Um café à mão, um lanche pronto, um carregador de celular à venda logo ao lado do portão de embarque. A lógica é simples. Quanto maior a comodidade, maior o preço. E nós aceitamos, porque naquele momento, o que conta não é o valor em reais, mas o tempo poupado. Essa troca de dinheiro por minutos se tornou regra em qualquer viagem aérea. Para ilustrar, basta comparar. Em São Paulo, um pão de queijo numa padaria comum custa em média R$3, mas dentro do aeroporto pode ultrapassar os 10. Essa diferença não surge apenas do ar-condicionado ou da vista para a pista, mas da certeza de que você não vai sair dali para buscar uma opção mais barata. A conveniência se impõe como moeda rara. E quem controla o espaço sabe explorá-la. E é justamente esse jogo de oferta limitada e pressa infinita que cria o terreno perfeito para preços inflados. O passageiro, já fragilizado por horários apertados e filas intermináveis, encara esses valores como parte natural da viagem. Poucos percebem que, ao aceitar sem questionar, reforçam o ciclo de preços elevados. Mas há um detalhe ainda mais curioso. Não é só a pressa que dita esse valor, é também a ausência de escolha. E isso nos leva a um outro grande fenômeno, o monopólio invisível que reina dentro dos terminais. Dentro de um aeroporto, a sensação é de abundância, vitrines iluminadas, restaurantes com cardápios variados, lojas que parecem competir pela sua atenção. Mas a verdade é bem diferente. Na prática, cada terminal funciona como um shopping fechado, onde pouquíssimos grupos detêm o controle das concessões comerciais. A concorrência que fora dali dita preços mais equilibrados quase desaparece. É um palco montado onde as opções são várias na aparência, mas poucas de fato. Esse cenário cria um monopólio disfarçado. O passageiro acredita estar escolhendo livremente entre diversas marcas, mas em última análise, todas respondem ao mesmo sistema de concessões restritas. E como o espaço é limitado, quem entra aceita pagar aluguéis altíssimos, compensados com preços inflados repassados ao consumidor. Assim, o café caro, o sanduíche inflado e até a lembrancinha simples carregam o peso desse modelo. Por trás de cada cafeteria reluzente ou quiosque de salgados, existe um contrato milionário assinado com a administração do aeroporto. Diferente de um aluguel comum em centros comerciais, aqui os valores disparam. Em alguns casos, chegam a ser 10 vezes mais altas do que o mercado tradicional. Essa cobrança é repassada ao consumidor em cada copo de café ou unidade de pão de queijo. O curioso é que muitos passageiros nem imaginam que o preço do seu lanche começa a ser definido muito antes de chegar à prateleira. Essas concessões funcionam como leilões. Quem paga mais ganha o direito de vender dentro do terminal. Só que esse privilégio vira um peso financeiro enorme para o lojista, que precisa recuperar o investimento com margens generosas. E o resultado? O consumidor se torna a peça-chave do equilíbrio dessa equação inflada. É por isso que uma simples água pode custar o triplo. Você não está pagando só pela bebida, mas também por um sistema que transforma taxas e contratos em parte invisível da sua conta. E é nesse ponto que entra um elemento ainda mais intrigante: a psicologia da escassez.
Imagine estar com fome minutos antes do embarque e perceber que não há como sair do terminal para procurar uma padaria mais barata. Essa sensação de estar preso transforma a percepção de valor. O passageiro, em vez de comparar preços, foca apenas na necessidade imediata. A urgência cria um terreno fértil para aceitar valores abusivos sem grande resistência. É como se o ambiente todo fosse projetado para reduzir sua margem de escolha e aumentar sua disposição a pagar mais. Esse mecanismo é explorado de forma sutil, mas poderosa. Estudos de comportamento mostram que, quando a liberdade é limitada, a mente passa a valorizar qualquer solução disponível, mesmo que custe muito mais caro. O embarque iminente, o relógio correndo e a impossibilidade de buscar alternativas reforçam esse gatilho psicológico. Assim, o preço alto deixa de parecer absurdo e se torna normal diante da situação. Mas o curioso é que não é só a mente do consumidor que pesa nesse jogo. A própria logística de abastecer e manter as operações dentro de um aeroporto já carrega custos ocultos que se refletem em cada produto. Pouca gente pensa no caminho que um simples sanduíche percorre até chegar à vitrine de uma lanchonete dentro do aeroporto. Cada produto precisa passar por inspeções rigorosas, autorizações especiais e transporte monitorado, tudo para garantir que nada ofereça risco ao ambiente aéreo. Esse processo é demorado, caro e cheio de exigências. Não é como abastecer um restaurante de rua. Aqui, cada caixa de insumos já carrega uma camada extra de custos invisíveis. Além disso, a estrutura interna do aeroporto não facilita. Lojas localizadas em áreas restritas dependem de horários específicos para abastecimento, exigem escolta em alguns casos e enfrentam limitações físicas para armazenar grandes estoques. O resultado é uma operação cara e complexa, que inevitavelmente se reflete no valor final dos produtos. É o preço da segurança, mas também da logística intricada. E esse detalhe abre espaço para outra estratégia explorada sem pudor: transformar o consumo em experiência cultural, como se cada compra fosse parte da viagem em si. Para muitos viajantes, o aeroporto é a primeira vitrine de um país. Restaurantes que oferecem pratos típicos, lojas que vendem artesanato ou até chocolates regionais não estão ali só para alimentar ou entreter, mas para encantar. A ideia é transformar cada compra em uma experiência cultural, como se o turista já começasse a mergulhar na identidade local antes mesmo de sair do terminal. Essa estratégia cria uma atmosfera de exclusividade, em que o preço mais alto é justificado como parte do espetáculo. Quem já correu por um corredor de aeroporto com o embarque prestes a encerrar sabe como o tempo vira um inimigo implacável. Nesse cenário, não há espaço para pesquisar preços ou refletir sobre alternativas. A decisão é imediata: comer rápido, comprar o que estiver à frente, resolver na hora. Essa urgência é explorada comercialmente como um ativo de altíssimo valor, transformando cada minuto em justificativa para margens de lucro infladas. A pressa, nesse contexto, se torna quase um produto invisível. As lojas sabem que o passageiro, sob pressão, aceita pagar mais para não perder o voo ou evitar estresse. Essa sensação de não posso esperar molda o comportamento de compra, criando um círculo em que a urgência legitima preços abusivos. Com o tempo, pagar caro em aeroportos deixou de ser surpresa e virou expectativa. O passageiro já entra no terminal preparado para desembolsar valores altíssimos, como se fosse uma regra não escrita da viagem. Esse costume cria um efeito psicológico poderoso. Quanto mais aceitamos sem reclamar, mais natural tudo parece. Assim, o que começou como uma exceção se transforma em padrão, consolidando um ambiente onde questionar já nem passa pela cabeça da maioria. Esse ciclo é reforçado por pequenas estratégias de reforço visual e social. Ver outras pessoas comprando, mesmo diante de preços altos, gera a sensação de que aquilo é normal e até inevitável. Aos poucos, o estranhamento inicial desaparece e o bolso se acostuma ao impacto. Mas a naturalização dos valores abre uma nova janela de reflexão. Será que em outros países funciona do mesmo jeito? Ou existem modelos capazes de quebrar esse padrão?
Nem todos os aeroportos seguem a lógica da exploração irrestrita. Em Londres, por exemplo, o aeroporto de Heathrow adotou uma política de preços justos para itens básicos, como água e café, garantindo que o viajante não seja obrigado a gastar fortunas pelo essencial. Já em Singapura, no famoso Changi, a experiência é tão luxuosa que os preços altos parecem parte do pacote turístico, quase como uma extensão da própria cidade. Essas diferenças revelam como cada país enxerga o equilíbrio entre consumo e bem-estar do passageiro. Enquanto alguns governos impõem limites para proteger o viajante, outros preferem deixar o mercado agir livremente, transformando o aeroporto em vitrine de exclusividade. Isso cria contrastes marcantes. Em certos lugares, beber água é um direito básico. Em outros, é um privilégio caro. Essa disparidade mostra que o modelo atual não é universal nem inevitável e abre espaço para uma pergunta intrigante. Como será o consumo nos aeroportos do futuro quando tecnologia e novas práticas entrarem em cena? Em alguns aeroportos da Ásia e da Europa, passageiros podem pedir refeições pelo celular e receber diretamente no portão de embarque. Essa integração entre e-commerce e logística interna promete reduzir filas e aumentar a sensação de conveniência. Mas surge a dúvida: essa praticidade virá acompanhada de preços mais justos? Ou apenas de novas formas de explorar a pressa do consumidor? Outro caminho que desponta é a personalização. Sistemas de inteligência artificial já conseguem sugerir produtos com base no destino do passageiro, transformando cada compra em experiência sob medida. Imagine estar indo para a França e receber uma oferta de vinhos locais antes mesmo de embarcar. Essa fusão de dados e consumo pode encantar, mas também levanta discussões sobre privacidade e até sobre manipulação do comportamento de compra. Afinal, conveniência e controle raramente andam separados. No entanto, há quem veja um horizonte mais otimista. Projetos de aeroportos sustentáveis estudam limitar preços de itens básicos e estimular práticas de consumo consciente. A ideia é equilibrar lucro e responsabilidade, oferecendo ao passageiro alternativas menos abusivas. Se isso vai se consolidar ou não, ainda é cedo para afirmar. Mas uma coisa é certa: da mesma forma que já nos acostumamos a pagar caro, também poderemos nos surpreender com mudanças que tornem a experiência menos onerosa. E talvez, no futuro, a verdadeira novidade seja justamente encontrar preços que façam sentido.